uma voz, faz em nós o teu querer. Vem e sopra sobre nós, derrama o teu amor. Que a graça seja a esperança a todo pecador. Vem, Espírito de Deus. Após os teus milagres, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. De manhã e sem cessar, vigia, Senhora. Peço à igreja mais uma vez para se colocar de pé, vamos fazer mais uma oração. O capítulo dessa apostila, quem é Deus? Eu aconselho os irmãos guardarem essa apostila, porque analisando ela, eu vejo que muitas dúvidas, muitas coisas que nós ficávamos no meio, sem termos coragem de tomar decisões, nós encontramos nesse estudo. Quem é Deus? É muito importante essas apostilhas. Hoje nós vamos estudar Deus e a eternidade. Deus e a eternidade. Já é difícil as pessoas entenderem que Deus é eterno. Que Deus, como é que pode existir uma coisa eterna? De onde veio uma coisa eterna? As pessoas simples, sem conhecimento espiritual, não acreditam nem em Deus. E quanto mais nós vamos levando essas expressões de novo nascimento, eternidade, uma transformação que existe na vida que aceita Cristo, eles também não entendem. Mas nós, como a Bíblia nos fala, nós não somos do mundo, nós não somos carnais. A carne não aceita a eternidade, porque ela sabe que ela terá fim. A carne terá fim, então ela não aceita a eternidade. Para aceitar a eternidade tem que ser espiritual. A eternidade é uma esperança espiritual. Embora nós vivemos com pessoas e nós mesmos, às vezes, colocamos nossas esperanças, nossas atenções em coisas materiais. Mas isso é uma falha nossa. Isso impede que nós vivamos bênçãos e termos uma relação mais íntima com Deus. Porque Deus é eterno e não pode haver um relacionamento estrito ou bem próximo, porque relacionarmos como Deus ainda é impossível. Mas um relacionamento bem próximo à vontade de Deus, não como submissão, mas como amor. Hoje a sociedade está estupefada por ver crianças jovens matando, morrendo e sem respeitar ninguém, sem respeitar a autoridade. Isso porque mataram a responsabilidade paterna. Vão prender quem disciplina. A disciplina é por amor. E se nós cremos que Deus nos ama, o que vier para nos disciplinar é amor. E isso é necessário conhecer a eternidade e saber que as coisas materiais não são base
para nada em relação ao Espírito. Paz de espírito. O que é que dá paz de espírito? É aquele homem, agricultor insensato, que produziu muito e disse: agora minha alma minha, o espírito meu, descansa e folga, porque tens bem para muitos anos. Quem pensa assim, escuta uma voz de Deus dizendo: louco. Isso é loucura material, que admite que os bens materiais traz a paz interior, traz a paz. Então, só tem paz espiritual quem acredita na eternidade. Por isso, quando alguém, os cristãos do século XV, no século do Império de Nero e os imperadores Domiciano, quando descobriu que iam os cristãos mandar matar, os cristãos lá na arena de Nero soltava os leões e os leões devoravam os cristãos, e ele depois ia ver o estrago e via e disse: esse aqui está sorrindo, esse aqui não tem cara de dor. O que é que acontece com eles? É porque ele sabia que tinha a eternidade. Não era um leão que ia tirar a sua vida, não era uma espada que ia tirar a sua vida, não era a fogueira que ia tirar a sua vida, porque ele já vivia a eternidade. E nós, como cristãos, temos que ter essa coragem também. Não é um câncer que vai tirar a minha vida, se Deus não permitir. Não é uma doença terminal, não é um acidente, nada vai tirar a nossa vida, porque está guardada em Deus, através de Cristo. Então, temos que viver a realidade que nós cremos e que nós propagamos. Cristo nos prometeu a vida eterna. Então, não há como nos preocuparmos com o viver ou com o morrer, porque Paulo disse que o viver para ele é Cristo e o morrer é ganho. Então, quando nós admitimos que o morrer é ganho, porque nós temos certeza de uma eternidade presente. Então o texto nos diz isso: antes que nascesse o monte e o que tivesse formado a terra e o mundo, sim, de eternidade tu és Deus. Então, a eternidade é uma coisa que não tem começo, também não tem fim. Se tiver começo, como falei, não pode ser eterno. Agora, se não tem começo, não vai ter fim. Então isso é eternidade. Vamos ver um pouquinho. A grande demonstração do poder contra as forças que nos forçavam ao aniquilamento e a prova do grande amor de Deus para conosco estão na ressurreição e na eternidade. Nós estudamos semana passada a abrangência da ressurreição. Agora nós estamos comparando e afirmando que o aniquilamento contra as forças que forçavam o aniquilamento e a prova do grande amor de Deus para conosco estão na ressurreição, porque na ressurreição Jesus cumpriu a sua palavra e nos deu confiança de que nós também iremos ressuscitar. E na eternidade, quando Cristo ressuscitou, claro que Maria Madalena naquele momento não acreditava na ressurreição, também não podia acreditar na eternidade. Quem não acredita que será ressuscitado no último dia e encontrará o Senhor nas nuvens, não pode acreditar na eternidade. Então, quando Maria Madalena está lá no cemitério e fica chorando, preocupada, acusando o vinhateiro que tinha roubado o corpo do mestre, Jesus fala para ela, e ela pensava que Jesus era o vinhateiro, e Jesus faz soar o som da eternidade.
nós temos o som da eternidade. Quando abrimos nossas bocas e falamos em nome de Jesus Cristo, pregamos o Evangelho, aí bem-aventurados são os pés daqueles que anunciam a paz e a boca de quem anuncia a salvação. Nós temos em nós o som da eternidade. E Jesus disse com o som da eternidade, Maria, e ela se virou, reconheceu o som da eternidade, reconheceu a voz do seu pastor, e Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. Nós temos que ouvir a voz de Jesus. Agora, quem ouve fica parado, fica para trás, fica à mercê do lobo, fica à mercê dos caçadores. Mas quem ouve a voz e segue, esse está caminhando para a eternidade. Então Jesus provou a Maria que a eternidade era presente, existia a eternidade, que ele estava ali. As palavras que ele ensinou e que disse ao todo estavam se cumprindo. Ele estava ali. E é isso que deve permear os corações daqueles que creem em Cristo. A eternidade está aqui, está na minha fé, está na minha consciência, que Cristo prometeu, e eu creio. Então, a eternidade está justamente baseada. Cristo ressuscitou e eu também ressuscitarei. A ressurreição se caracterizando como vitória da vida sobre a morte. A vida infinda, sem fim, elimina o fim da presença de Deus. Uma vida sem fim jamais sofrerá o fim da presença de Deus. Uma vida com Jesus Cristo, quer dizer, infinda é uma vida eterna. Jamais vai sentir carência da presença divina, porque Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias. Até a consumação do século eu estou convosco. Então não pode haver descrença nessa afirmação. Mas há momentos que nós parece que mostramos que não cremos nisso. Queremos resolver os problemas, queremos usar escudo da nossa arrogância para resolver e esvaziarmos da nossa ira, tomando ações precipitadas. Isso significa que eu não estou aguardando, não esperando que Cristo resolva a questão. A vida dos que creem em Jesus não se pode detectar o seu começo nem o seu fim. Quando é que começou a vida em nós, que cremos em Cristo? Quando começou? Alguém diz, não, quando eu me converti. Tem muita gente que levanta a mão, mas não levanta o coração. Então nós pensamos, não podemos detectar que quando uma pessoa levantou a mão, porque nós já sabemos, aqui mesmo tivemos exemplo de pessoas que foram na frente, já deram testemunho que bebia, não bebe mais, e agora vai seguir a igreja, vai seguir o Cristo. E um mês depois nós encontramos aí nos bares, na rua, todo cambaleante e embriagado. Então, nem sempre levantar a mão é levantar o coração. O crente, para levantar o coração, ele tem que crer não apenas em Cristo, não apenas que Cristo é bom, não apenas que Cristo é milagroso, não que Cristo é poderoso, tem que crer que Ele é o seu Salvador e lhe transporta para a eternidade. Agora em diante, no momento que creu, a pessoa passou a receber o rótulo de qualidade eterna. É um rótulo de qualidade eterna. Então, jamais morrerei. Jamais acontecerá comigo a destruição repentina. Não, o Senhor está conosco. Aí o salmista diz assim, o salmista passou por muita dificuldade, muita guerra, muita peleja, mas ele dizia, Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Então temos que viver assim. Questão, perseguição, maltrato às vezes, nós temos que tratar isso como o arcanjo Gabriel usou quando defendeu o povo de Moisés com Satanás. O Senhor te repreenda. Não sou eu que vou resolver, que vou punir, que vou castigar, que vou perseguir, não. O Senhor te repreenda. E eu chamo isso rejeição sem cólera. Muito interessante. A vida dos que creem em Jesus não se pode detectar o seu começo nem o seu fim. E isso caracteriza a eternidade. Só através da fé poderemos viver a eternidade, porque as coisas da fé não se podem ver. E Paulo nos diz, que Hebreus, que eu acredito que foi Paulo que escreveu, Hebreus, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então não pode ver a eternidade. Firme fundamento, a firme confiança das coisas que não se veem, as quais se esperam. E nós já podemos até antecipar, adiantar, as quais nós vivemos até inconsciente. Nós vivemos tantas bênçãos inconscientes. Por isso o crente, nós vemos muito isso, é admirável os cristãos dizer, agradecer a Deus pelos livramentos que ele nem notou, porque Deus tem cuidado de nós. Nós já vimos a eternidade aqui com Deus. Nós já vivemos a eternidade aqui com Deus. Isso é um mistério para aqueles desprovidos de fé. É um mistério. Mas você vive a eternidade com Deus. Deus está presente com você. Eu digo que quando o crente vai para o hospital, está deitado lá no leito de dor, eu disse, se eles tiverem fé, olhe para a cama ao lado, você vai ver Jesus ali. E ele diz a você assim, você vai ter um ânimozinho, vá no outro lado, vá na outra cama e fale um pouco de mim. E o crente vai e fala. E o médico não cura o corpo daquele que está ali, mas a palavra do irmão curou a alma. A palavra de Deus que o irmão levou curou a alma. E a pessoa morre, mas morre na eternidade. Então, são coisas que nós devemos agarrar e viver, mas parece que é tão difícil nós tomarmos posições assim, esdrúxulas à normalidade, mas são essas coisas que têm mostrado ao mundo que o cristão vive a eternidade, não a eternidade presente, porque se Deus está conosco, a eternidade está aqui. Onde está o rei, está o trono. Se o trono de Deus está em nossos corações, Deus está conosco, então nós temos a eternidade. A eternidade habita em nós. Não somos eternos no sentido de eternizar, mas somos eternizados pelo eterno. E isso temos a eternidade em nosso viver. Eu fico pensando, se nós os cristãos fizéssemos uma análise da grandeza que é uma vida salva por Cristo, a grandeza que é a vida cristã, nós todo dia, toda hora estaríamos dizendo, Senhor, eu não mereço tudo isso, Senhor, que Tu delega a minha vida, eu não mereço, e nós realmente não merecemos, mas o Senhor não dá a quem merece, Ele dá a quem ama.
Se você acredita no amor de Deus na sua vida, então você tem que aceitar isso. Agora, se você não aceita que Deus é um superior, que Deus é um ser maior, que é um ditador, que é um que dirige a vida, que tem a mentalidade dos antigos, eu mato, eu esfolo, eu faço isso. Se você tem uma noção de Deus assim, então é complicado. Mas se você tem a noção que Deus te ama, Deus te amou, Deus te salvou através de Cristo e que colocou a eternidade em você, então abramos nossos olhos, porque Jesus disse: tem uns que têm olhos e não veem. E os cristãos, em muitas coisas importantes para ser vivida no reino de Deus aqui na terra, não podem ver, porque talvez não acreditam que a eternidade está dentro dele e que ele tem que falar dessa eternidade, ele tem que mostrar o valor que é essa eternidade. Se a igreja aqui todos tivessem conhecimento desse valor, todo mundo estava aqui. Se a igreja universal, não digo a do Bispo Macedo, mas a igreja de Jesus Cristo universal, provasse conhecimento que a eternidade existia nele e que as obras dele podiam ser obras para a eternidade, todas as escolas dominicais, todos os cultos eram prioridade. Mas, para lamento, nos cultos não estão sendo mais prioridade. Prioridade é passeio, prioridade é festa, prioridade é trabalho, prioridade é ganhar dinheiro, e todas essas coisas fogem da eternidade. Todas essas coisas diminuem o passo do cristão para subir ao monte do Senhor. E no Salmo 24 tem a pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no lugar santo? Aí a resposta é justamente quem vive a eternidade, aqueles que são limpos de mãos e puros de coração. Isso é uma prova de inequívoca que a pessoa vive a eternidade, que a eternidade não é apenas um almejo Cristo voltar para eu participar dessa eternidade. E isso é um pensamento retrógrado. Eu vivo a eternidade hoje, eu vivo a eternidade porque o meu Cristo vive em mim. Se não tiver essa fé, então eu vou ser um aguardador da eternidade. E tem até crente que diz: será que eu chego lá? Será que quando Cristo voltar eu estou ativo? Ainda existe esse pensamento. Isso é falta de fé, é falta de relação com Deus, é falta de confiança na misericórdia, no amor e no poder de Deus sobre a vida. Ô pastor, Sim. nós estamos falando muito sobre eternidade, e a eternidade só vive naquele que é espiritual. E tem muita gente que não consegue entender que o espírito é para sobressair sobre a carne, e o espírito usa a carne para a glória de Deus, porque através da carne nós podemos refletir esse caráter do Senhor. E muitas vezes nos dias de hoje, o que nós estamos vendo são cristãos e igrejas fazendo com que a carne use o espírito e degradando a imagem do Senhor. E isso tem levado não só muitos cristãos à morte espiritual, como impedido de que quem está lá fora chegue à nossa eternidade, a viver a eternidade que nós já vivemos hoje, como o Senhor disse, porque já somos espirituais, já recebemos esse Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Mas, infelizmente, o que é que está acontecendo? As pessoas não estão deixando com que o Espírito do Senhor sobressaia sobre a carne, mas ao contrário. Já tem um pensamento cristão dizendo que o carnaval é uma festa cultural, e para estar bem com a sociedade, o crente, para estar bem com as pessoas que convivem, tem que respeitar a cultura. Nós respeitamos as pessoas que querem ir dançar, pular, se embriagar, tirar de cima de edifício,
Nós rejeitamos o carnaval, mas não temos cólera, como eu disse. Não temos ódio de quem briga com o carnaval. Nem condenamos ninguém, porque nós não temos o direito de condenar ninguém. Agora, dizer que é uma festa cultural e eu vou trocar a doutrina, a fé por cultura, então eu estou negando o Evangelho. Igreja que tem bloco saindo aí no carnaval, isso aí é o quê? É a porca limpa botando na lamaçal. Nunca vi, não acredito que haja conversão num grupo que sai batendo tambor, mulher no pescoço de homem, e bloco dos evangelhos. Isso aí envergonha. Envergonha, até sim, socorro. Ontem eu assisti sobre bloco evangélico lá no Rio de Janeiro. E estava assim, todo mundo comentando, falando do próprio evangélico, e a repórter falando mesmo assim, como se ela tivesse assim, falando como se fosse a maior coisa do mundo, a que estava ali acontecendo. Eu fiquei assim, meu Deus. Porque é uma coisa sobrenatural. É sobrenatural, o evangelho está numa avenida com um bloco de carnaval. Sobrenatural. E é tudo que o mundo quer. E os cristãos estão querendo muito parecer com o mundo. Eles se incomodam quando alguém diz que nós somos diferentes. Muitos evangélicos estão incomodados com isso. E então, quando uma firma, um evangélico que anda direitinho, não está fumando, não está bebendo, não está falando da vida dos outros, está nada, está no cantinho dele trabalhando, diferente, né? É diferente. Tem que ser assim. Nós temos que ser diferente. É diferente. Que nos julgue, que nos condene. Mas nós temos uma responsabilidade espiritual de mostrar ao mundo que nós somos de Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Mas transmitiu para nós e disse assim: vós sois a luz do mundo. Então temos que despertar de qualquer maneira a vida dos ímpios, quieto, sem palavra, sem motivação facial, sem motivação corporal, sem motivação de vestimenta ou como nós temos que mostrar que somos de Deus, que somos de Cristo, que nós não vivemos aqui em prol ou apenas ligado a essas coisas. São João, São Pedro, Carnaval, filiano, família, material. Não, nós estamos acima disso. Temos que crer, nós os cristãos estamos acima disso, estamos até acima, que é a coisa que mais une as pessoas, é a família material. Mas em Cristo nós estamos acima dessa família. Se o pai lhe rejeitar porque você é crente, você tem que se manter rejeitado. Se esposa separada do marido separado da esposa porque eu aceito o evangelho, tem que se manter assim. É isso. O evangelho, nós estamos acima de qualquer pessoa. Aí Cristo diz assim, para nós entendermos: aquele que ama mais pai, mãe, filho, mulher do que a mim, não é digno de mim, não conhece a eternidade, porque não foi pai, não foi mãe, não foi mulher, não foi marido que geraram em nós a eternidade. Foi somente Jesus Cristo com seu sacrifício. Então, quem for indigno de entender essas coisas é indigno também de receber a eternidade que Cristo tem pronto para dar. E demais, aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. Não existe mistério no reino de Deus. O mistério é só não se escravizar pela carne, pedir as coisas que não pode conseguir e buscar a verdade que está em Jesus Cristo. Pronto. Agora, existe um inimigo que luta, que está entre nós. A Bíblia diz que está nos rodeando como leão, procurando quem possa tragar.
E para a dor nosso, nós vemos que a igreja está dando tanto lugar, os cristãos estão dando tanto lugar, a oportunidade para que o Ião traga a fé, a esperança, a alegria e principalmente o compromisso com o reino de Deus. Nós somos empregados de uma firma, tudo bem, mas o mais importante é o compromisso nosso com o reino de Deus. Nós somos como aquele filho pródigo, que quando chegou na casa do pai, olha, eu não mereço mais ser o teu filho, trata-me como empregado. Nós devíamos entender, somos empregados de Deus, não merecemos ser tratados como filho, como Ele nos trata, mas nós somos seus empregados. Então, não cumprimos o horário correto numa firma da terra, por que não cumprir o horário com a firma do céu? Não viemos todos os dias para o trabalho, perdemos algum dia de trabalho, porque vai descontar no nosso contra-cheque. E por que você não se preocupa também em não faltar nenhum dia de serviço da casa do Senhor? Será que dele não vai descontar no contra-cheque? Não. Interesse maior pelas coisas materiais é uma prova de que a eternidade está em balanço. Pastor, Sim. tem um versículo que é muito conhecido, né? João 3,16, que fala sobre a eternidade, né? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se a gente analisar de forma análoga ao que a gente está afirmando, todo aquele que nele não crê terá o quê? Uma morte eterna. Então a gente pode ver que existe a eternidade para os que vão viver com Deus, e existe também a eternidade para os que não vão viver com Deus, vão viver separados de Deus. Então a eternidade existe, e está aí as próprias crenças que consultam os espíritos para confirmarem, e eles acham que estão com anjos de luz. A gente sabe que eles não estão com anjos de luz, eles estão na verdade com anjos enganadores, se fazendo de seus parentes que morreram, citando até a história toda completa daquela família. Então, essas pessoas, elas têm a ideia também da eternidade, e Deus está em todo lugar, né? Deus está, como Jacó mesmo descobriu, né? Quando ele dormia com a cabeça numa pedra, descobriu a escada de Deus ali, num sonho. Mas essa eternidade está real na nossa vida. A gente tem a eternidade dentro do nosso DNA, o DNA de Deus, que é eterno. Então a gente não precisa até disputar com o mundo nada, porque nós temos uma eternidade com Deus, que é essa certeza de crença em Jesus. Crendo em Jesus, todo aquele que nele crê tem a vida eterna. O que falta aos cristãos, em grande parte dos cristãos, é assumir, tomar posse dessa eternidade. A eternidade é desse, no momento que nós cremos, nós somos transformados, e para vivermos essa eternidade. Isso não quer dizer que os que não creem em Jesus Cristo também não vão ter eternidade. Não na vida, eternidade na morte. Aí vem os adventistas e diz que os ímpios serão aniquilados. Quando a Bíblia fala que os que não foram achados escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. O fogo extermina. Mas o fogo não extermina o espírito. O fogo extermina a carne, mas não o espírito. E a Bíblia nos fala que é a morte eterna. A morte eterna é o quê? Morreu para todo sempre? No sentido bíblico, não. É afastamento de Deus. Continuadamente afastado de Deus. Isso é a morte, porque Deus é a vida. E se alguém está afastado de Deus eternamente, vai viver eternamente sem vida. Então, nós temos que ter essa convicção.
eu vivo a eternidade. Eu vivo a eternidade, porque Cristo me salvou. E é palavra dele, todo aquele que crê em mim jamais morrerá. Como disse o irmão. Nós já vivemos a eternidade aqui com Deus. Isto é um mistério para aqueles desprovidos de fé. Entender a eternidade é o mesmo que entender o nascimento no Espírito. Jesus afirmou. Vamos ver antes disso aqui. A eternidade é o mesmo que entender o nascimento no Espírito. Alguém chegou a Jesus Cristo, um mestre em Israel, Nicodemos, chegou a Jesus Cristo e disse: olha, mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna e ser um crente melhor, ser um professor melhor? Jesus disse assim, olhou para ele e disse assim: é necessário nascer de novo. Aí o mestre de Israel, qualquer um de nós, iríamos ter um choque e perguntar: como é que pode um homem já sendo velho nascer de novo? Ele voltaria ao ventre da mãe e voltaria a nascer? É um mistério. Mas Jesus diz assim: não nascer da carne, mas nascer da água e do Espírito. É também um mistério. Mas Jesus chegou ao discípulo e disse assim: o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Outro mistério. Como é que pode? O vento sopra. Nós sabemos que o vento existe, mas nós não vemos o vento. Nós vemos o que o vento faz, mas nós não vemos o vento. Então eu fico imaginando, o cristão deve ser como o vento. O que nasceu do Espírito é como o vento. Leva as nuvens para aliviar, para refrescar a terra e não é visto. Faz com que, eu chamo até no pastoral que tem aí, eu digo que no dia em que Cristo voltar, eu serei como o vento que faz com que as flores se abracem no jardim, faz com que os bambuzais inclinem-se a beijar a lagoa que lhe dá a vitalidade às suas raízes. O vento faz tudo isso, todas essas coisas bonitas, tudo de bom. O vento traz brisa sobre as frutas para amadurecer, mas não é visto. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Faz as coisas no reino de Deus, prega, canta, visita, faz caridade, e não aparece, não é visto. É assim que nós começamos a entender. Todo aquele que é nascido do Espírito, tudo que fizer não será visto. Pastor, aquela história não, a verdadeira que diz que ele cresça, que ele diminua, que ele apareça, que ele desapareça. O pensamento de João Batista. Então, nascido do Espírito, nasceu para a eternidade. Quer falar, meu irmão? A gente não vê, pastor, porque quando Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato, como o Senhor falou, o coração da gente não é levantar, é abrir o coração para que ele possa entrar na nossa vida. Cada dia mais, eu acho, todos os dias. Que a gente sempre esteja de coração aberto. E o vento, a gente não sente. Quando a gente está com calor, pastor, eu estou ali, com calor tão grande, aquele vento, aquela brisa. Assim, a presença de Deus na nossa vida, né? Cada dia mais a gente sente aquilo. Não é? A gente não vê, mas sente. Isso aí. A eternidade não pode ser vista, assim como o vento não pode ser vista a eternidade. Tudo aquilo que é visto
pelos olhos humanos, perde o seu efeito de valor. Mas, pastor, essa afirmação é muito forte? É. Não generalizando, a maioria das coisas que é vista pelos olhos humanos perde o seu valor porque vem a ambição, vem a sedução, vem o querer as coisas alheias. Então, por isso as coisas que está reservada para os cristãos não pode ser revelada aos homens. É o que Paulo diz. Conheço homens no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis, que não é digno contar aos homens, que nós não poderíamos entender com os nossos olhos materiais. Então, as coisas mais importantes da vida, quando nós guardamos do coração e não colocamos na destruidora visão, nós vamos ser vencedores. Mas se colocarmos na nossa visão destruidora e queremos agir, imediatamente vamos ser derrotados. A eternidade não pode ser vista, mas os nascidos do Espírito sentem no viver o sopro da eternidade em suas vidas e também a força da fé. O vento é forte. Está com dificuldade. Eu fico observando uma casa de madeira, bem fincada no chão. As pessoas, muita gente tenta empurrar, não consegue. Um trator tenta empurrar, não consegue. Vem aí um vendaval, vem aí um tufão. Daqui a pouco a casa parece uma pena, levada pelo vento. O vento é forte e isso simboliza a fé. A fé é forte, é o firme fundamento. Então a eternidade não é vista, por quê? Porque é importante, tem valor acima das conjecturas humanas. Se tivesse dentro das conjecturas humanas, nós vimos, como nós vemos um ônibus. No tempo atrás, há anos atrás, ninguém viu um avião, que não cabia na mente de ninguém um elemento tão pesado ficar lá em cima do ar. Então não tinha a concepção do avião. É assim como muita gente ainda não tem a concepção da eternidade, porque está numa concepção humana. Só podemos ver e sentir a eternidade numa concepção espiritual. Aí sim, é quando nós estamos numa agonia, orando e ouvimos o Senhor dizer: sossega, calma. É aquela viagem no mar de Tiberíades, onde Jesus está dormindo no barco e de repente surge uma tempestade. Mestre, olha, quem vive a eternidade pode vir o que vier, ele está dormindo em paz. O mar vai engolir o barco, mas ele está dormindo em paz. A mentalidade espiritual crê, quem crê não se apressa, está ali. Mas quando ele se levantou, o que está vendo? Mestre, não te dá que nós morramos? Olha aí o vento, o mar. Por que vocês não resolveram repreender o mar? Por quê? Acontece muito, vocês também não fazem parte da eternidade? Não foi dado a vocês o poder? Por que vocês não repreendem o mar? Aí o Senhor Jesus diz assim: calma, mar, calma, vento, e tornou-se a grande bonança. Veja como é importante na vida, numa família, nas igrejas, pessoas que têm a noção da eternidade, que aceitou a palavra de Jesus Cristo como realidade, não como agrado.
Quando Jesus disse que nós temos poder para fazer isso, fazer aquilo, nós às vezes pensamos que aquilo é somente Jesus quis nos encorajar. Não, Jesus disse para eles, mas não quer se apropriar. Que os discípulos podiam parar o mar e o vento. Olha, quem está ali no barco? Quem está dormindo? Quem está sossegado no barco? Não incomoda o Senhor, faz a obra, Ele te deu o poder. É o que muitas pessoas ficam incomodando Deus por coisas que são meramente materiais. Meramente materiais, ficam incomodando o Senhor. Eu já contei aqui aos irmãos que eu incomodava o Senhor por uma casa. Era evangelista em 3 campos e um domingo está na minha igreja. Aí eu tinha um carro do ano de morrer, que era um Fusca. Era um Fusca e estava no ano de morrer, pneu careca, a luz nem adiantava, ia lá para Muribeca, um lugar de ser estrada de asfalto, estrada vicinal, ia para lá, mas eu fazia o trabalho e disse, mas Senhor, eu preciso de uma casa. Tu vê, Senhor, eu não tenho onde morar, vou para uma casa, um aluguel, vou para outra casa, eu preciso de uma casa. Que tolice minha. Porque se eu lutava, sofria na obra de Deus, eu sem receber nada, a minha glória será maior. A minha recompensa era maior. Não recompensa material, mas recompensa espiritual. Mas o Senhor Deus me deu uma tapinha na corda toda. E de repente eu fiz 2 casas em Pontezinha com um salário. Como é que pode? Eu ficava pensando assim, como é que eu posso ter feito isso? Aí analisei, cara, não fui eu não, foi Deus. Depois vim para aqui para Enseada, compramos um terreno, fizemos uma casa aí em Enseada. Depois nós fizemos esse templo, construímos, porque só tinha 3 pessoas contribuindo, e nós fizemos esse templo. Depois construímos o acampamento, depois da igreja construímos um acampamento. E ultimamente, há 2 anos atrás, a esposa fez a cirurgia, não podia mais morar em casa de primeiro andar, de escada. Deus resolveu de uma maneira que em 2 anos nós compramos terreno e fizemos uma casa ali perto do Cortez. E agora, conscientemente, eu sei que eu não teria condições de fazer isso. Mas Deus disse, está vendo? Está preocupado por uma casa, olha, eu te dou demais. Daí é como a Bíblia diz, que procurar o reino de primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. E sentir acrescentar as coisas na vida, depois que eu entendi que o Senhor me deu uma tapinha, mandou me acordar, e eu continuei na obra do Senhor. Já estou parando, porque estou velhinho, mas ainda sinto que Deus está me abençoando em tudo que faço. Porque eu acredito sim que o Evangelho não é para nós colocarmos como bandeira. É isso, não, primeiro tem que viver. Nós temos que viver a palavra de Deus, crer somente. Glória a Deus. E o resto, tudo é resolvido. Pastor, o senhor falou aí sobre o vento, aí lá em Atos, nós vemos, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e eles foram cheios do Espírito. E a letra do hino de missões mundiais fala justamente sobre esse vento forte do Espírito. O vento sopra sobre nós, derrama o seu poder. É o início do hino e a gente precisa crer. Esse vento, esse Espírito de Deus precisa estar em nós para que a gente possa avançar, né? A mensagem de missões mundiais é: vamos completar a missão. A missão ainda não terminou. Não. Esse é o nosso compromisso.
A Bíblia fala uma coisa que nós sabemos. A missão não terminou, o campo ainda não foi totalmente plantado, e diz que a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Então, o que é que nós que entendemos isso devemos fazer? A própria Bíblia diz: rogai ao Senhor da seara que mande obreiros para a sua seara. Aqui nós estamos precisando de obreiro para Cancaó, obreiro para Regerino, embora nós temos ainda em toque, mas a regência, uma pessoa para tomar conta do departamento de música, nós estamos precisando desse obreiro, e sei que o Senhor Deus vai mandar. Amém. Não devemos haver inquietação. Eu nunca fui inquieto com a obra de Deus. Eu sou, e às vezes eu desanimo, mas inquieto não. Vem o desânimo porque eu relaciono muito, talvez seja um erro, a vida cristã com a devoção. Eu relaciono muito vida cristã devota. Vida cristã emotiva, quando vejo isso eu me entristeço. Crente que está com emoção, crente que está cumprindo a obrigação. Isso aí para mim é uma crença mística. O cristão é a devoção, a responsabilidade, a seriedade de ele ver a sua ação no reino de Deus. Isso é que é interessante. Quando nós não vemos isso, nós nos entristecemos. O que mais faz o pastor sentir que o bem, que o trabalho está, pode ser 3 ou 4 pessoas, mas que essas pessoas sejam responsáveis, nós notamos que estão unidas no trabalho, numa obra, ele está nos levando a sério, aí sim, vale a pena. Mas quando isso não acontece, entristece e desanima. Vamos lá. Temos tempo ainda? Temos. A eternidade de suas vidas e também a força da fé, não é necessário sabermos onde iremos viver essa eternidade. E existe um questionamento também dos crentes: vamos viver aonde essa eternidade? E como é que vai ser? Um diz que vai ser aqui na terra, outro diz que ninguém sabe que o céu é para cima ou para baixo, porque a terra é redonda, às vezes está embaixo, às vezes está em cima. Então, como é que vai? Isso é temeridade. Nós estamos seguindo o bom pastor. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Estamos seguindo para ele, com ele. Para onde ele for, nós iremos. E cremos que vamos para um regaço de paz, harmonia, amor eterno. Nós temos que crer nisso. Onde vai ser, se vai ser debaixo da terra, se vai ser no céu, se vai ser no leste, oeste, não interessa saber. Interessa que nós vamos viver com Cristo essa eternidade. Ô pastor, e sabemos que é bom, porque Paulo chegou ao terceiro céu e disse que não era digno nem que nós sabéssemos o que a gente tinha. Imagina onde Deus vai nos colocar. Não há justificativa para isso. Basta nos saber que a eternidade é Deus e estaremos junto dele. A grande contestação das pessoas sobre o fim das coisas terrenas e a apropriação da eternidade é justamente o fim das coisas belas e importantes aqui na terra existente. Mas o mar, eu não vou ver mais o mar, nós não vamos ver mais os pomais, não vamos ver mais meus jardins. Uma poesia escrita há 20 anos, 40 anos atrás, diz assim, o título da poesia, Estrela da Morte, diz assim: não verei mais o sol dourado, não verei mais as plantas exalantes, mas melhores coisas terei a amar no mundo dos viajantes.
temos visto grandes coisas para vivermos na glória. Nós, os cristãos, ter saudade das coisas bonitas que tem aqui. Tem coisa na glória que nós vamos amar. As flores do céu são diferentes, e as flores dos céus seremos nós. Sorriso abrindo-se como uma flor na manhã, o rosto salpicado pelo orvalho da fé, a visão gloriosa das alturas, das nuvens coloridas que cobrirão o céu da vida de quem crê. Então, para que estar preocupado com as coisas bonitas que a terra tem? O mar vai dar conta dos povos. O mar, se tirasse as águas do mar, é a coisa mais feia que existia: montanha, pedra, buraco. Mas ele é bonito porque tem um corpo, o corpo do mar, né? A água é bonito por isso. Mas nós vamos viver lá em Jerusalém um mar de tranquilidade, um mar de paz, um mar de amor, um mar onde não há inimigo, não existe inimizade, não existe inveja, dor, hospital, pranto, não existe mais nada. Então, eu acho que nós devíamos transportar, eu chamo do anteviver, falo muito nessa expressão, anteviver, antevivermos as delícias da glória aqui, sabendo que estamos antevivendo, não é a realidade, mas já estamos nos envolvendo dessa alegria. Isso é a eternidade presente, que é a próxima lição que nós vamos estudar desse capítulo, a eternidade presente. A grande contestação das pessoas sobre o fim das coisas terrenas é a apropriação da eternidade. É justamente o fim das coisas belas e importantes que na terra existem. Essas coisas são lindas, necessárias, mas transitórias. Elas têm tempo determinado para existirem. Por consequência, estão fora da eternidade, o que não ocorre com os princípios e as doutrinas espirituais. Elas não mudam nem morrem, porque são virtudes herdadas do reino de Deus. Na eternidade só irá permanecer aquilo que é eterno. As belezas naturais, pela sua etimologia e transição, transitarão e terão fim. Obrigado, irmão. Ao cristão não lhe é dado o direito de contestar o fim dessas belezas, porque na eternidade elas serão substituídas por belezas inefáveis, como diz Paulo lá em 2 Coríntios 12, 2 a 4. As coisas inefáveis da terra não podem ser visualizadas pela morte. Por essa razão, o que é a eternidade se torna um mistério, não aceito por aqueles que vivem na região da sombra da morte. Para essas pessoas, a eternidade é um mistério. Na eternidade não se pode contar tempo, por isso a eternidade não terá tristeza. Na eternidade terá tempo para redimir os incrédulos e os ingratos. A eternidade não tem tempo para redimir os incrédulos e os ingratos. Uma expressão forte. Mas terão uma eternidade de remorsos, que é a vida eterna sem Deus, tristeza e sofrimento. Deus trabalha muito para que as pessoas não se eternizem no mal.
Ele nos fez e sabem que somos eternos, somos sua semelhança. Portanto, Ele fez tudo para que a nossa eternidade acontecesse junto dele, a partir daqui da terra, que é o estágio preparatório para assumirmos a eternidade com Deus. O resgate divino em relação às pessoas que vivem a eternidade aqui na terra é feito através da fé no seu Filho Salvador do mundo, e o único caminho para alcançar a eternidade de amor e paz, viver para sempre nos braços de Deus. Jesus disse que a luz do mundo, que era a luz do mundo, para iluminar a jornada até a eternidade, que um caminho estreito e apertado, a eternidade. Vamos voltar aqui. Jesus disse que é a luz do mundo para iluminar a jornada até a eternidade, que é um caminho estreito e apertado. Para percorrer esse caminho, precisa-se realmente de luz, não apenas de luz natural, mas imprescindivelmente a luz espiritual do Senhor pela fé. Então, vamos estudar, analisar essa expressão. Na eternidade não se pode contar tempo. Aí nós podemos pensar materialmente. Quando uma pessoa morre, aí outros dizem assim, está na eternidade. E parece que isso é uma verdade, porque a pessoa morre, é sepultada, e quando Cristo voltar, parece que ele foi dormir ontem. Não existe, não conta tempo na eternidade, como quem dorme. O tempo não conta para quem dorme. Às vezes nós chegamos em casa cansados, tomamos um banho, nem café toma, vai na cama, de repente acordou, parece que foi 1 hora que ele se deitou. Aí se levanta. Quer dizer, não há tempo, não conta o tempo da eternidade. E quando nós morremos também vai ser a mesma coisa. Parece que Cristo voltou no dia anterior que a gente morreu. Então não conta tempo na eternidade. E se nós vivemos essa eternidade, não há como estar angustiado com uma vida. Senhor, volta, Senhor. Ninguém está conseguindo mais viver. O mundo está assim, Senhor, volta. Questionando o Senhor, porque não voltou ainda. Que tanto tempo faz, como lá aconteceu o testemunho de Pedro, e disse que alguém chega e diz, não disse que Jesus Cristo ia voltar? Eu fui menino, eu estou velho e nada de que não voltou. É porque na eternidade não tem tempo. Não é o tempo do homem. O tempo do homem não é o tempo de Deus. Agora, com toda a eternidade, seria incapaz de curar os incrédulos e o que mais? Os incrédulos e os ingratos. O tempo da eternidade não tem tempo para aliviar a vida dos ingratos e dos incrédulos. E nós não podemos ter uma vida assim, inquieta. Por quê? Porque a eternidade existe em nós e nós demos tempo a essa eternidade de fazer com que a nossa vida seja de paz, mesmo em situações complicadas. É como aquele pássaro que faz um ninho à beira da cachoeira. Ele achou que ali não havia perigo, confiou e fez o ninho. Assim é o cristão.
é perigoso, está correndo risco, mas se é para fazer a vontade de Deus, crer e ir em frente. Então, os ingratos, as pessoas ingratas, que para mim é um dos maiores pecados, a ingratidão, porque o povo, o mundo foi ingrato com Cristo, não aceitando Ele como Salvador. Então a ingratidão e os incrédulos que não querem crer, a eternidade não chegará e não tem tempo de fazer com que ele mude de pensamento. Deus nos abençoe e nos dê cada dia mais confiança na sua palavra e desenvolvemos a fé de que somos eternos, não por nós, mas pela graça de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Chegamos mais ao final da nossa escola bíblica. Temos ali um casal que está nos visitando. Sejam bem-vindos. Que o Senhor os abençoe. Muito obrigado pela presença de vocês. O diácono Mário e a esposa. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Nesse momento vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração final. E logo após a oração final, a oração silenciosa, estamos dispensados. E que Deus nos abençoe e nos prepare para logo mais à noite estarmos todos juntos aqui, dando um pouco de louvor e adoração ao nosso Deus. Para essa oração final, da nossa irmã Fabiola. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti, Senhor Deus, mais esse dia, Senhor. Muito obrigado por esse estudo, Senhor Deus, capacita cada vez mais o nosso pastor, Senhor. Abençoa também a diligência, Senhor Deus, da escola bíblica. Abençoa a família que é representada, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoa essas pessoas, Senhor Deus, que estão aí no mundo, Senhor Deus, nessas festas. Senhor, também esteja guardando, Pai, para de volta, Pai, para os seus lugares, Senhor Deus. E que venha, Senhor Deus, que venha se arrepender, Pai, dos seus pecados, Senhor. Abençoa, Pai, para que você venha perdoar, perdoa nossos pecados. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Traga ao mais à noite, Senhor Deus, para o teu culto e louvor e adoração. Muito obrigado por tudo, é que eu te peço e agradeço por teu filho amado Jesus, que vive e reina para Jesus. Amém. Amém. Oração silenciosa. Vem e sopra sobre nós com o teu poder. Declaramos a uma voz, faz em nós o teu querer. Vem e sopra sobre nós, derrama o teu amor. Que a graça seja a esperança a todo pecador.